Fala, meu vestibulando! Fala, minha vestibulanda! Tudo bem contigo? Vamos para mais uma aula do nosso projeto Top 10 Enem. Hoje é a parte 2 da aula sobre eletroquímica, viu, galera? Nessa aula nós iremos trabalhar com o tema de pilha e corrosão, processos de proteção contra a corrosão. Então, para você não deixar de acompanhar nada, se inscreve no meu canal aqui no YouTube, que é onde eu coloco essas aulas. E eu não posso deixar de pedir também, me segue lá na minha rede social, que é onde eu posto as novidades, é onde eu sempre me comunico com vocês. Então, vamos para a nossa aula e não vamos perder tempo. Galera, pilhas. O que são pilhas, tá certo? Pilhas são dispositivos que, através de uma reação de óxido-redução e de forma espontânea, produzem certa corrente elétrica, tranquilo? Aí é o seguinte, ó. A pilha, ela transforma energia química em energia elétrica, tá certo, galera? E outro detalhe, vamos para cá. A dica. Gente, toda pilha, se eu desenhar uma pilhazinha aqui convencional, daquelas que a gente utiliza nas nossas coisas, né? Ó, ela é mais ou menos assim, um tubozinho, e tem um lado positivo e um lado negativo, né? Na pilha que a gente vai trabalhar aqui também tem um polo positivo e o polo negativo. E como eu lembro as características desses polos positivos e negativos, aí eu vou citar um grande amigo meu que foi meu professor e hoje em dia é colega de trabalho, chamado Alexandre Lima, conhecido como Xandão. Xandão me deu essa dica quando eu estava no segundo ano do ensino médio e eu nunca esqueci ela, que é o seguinte, ó, ano certo para recuperar. Ano certo para recuperar. O que é que essa dica me dá de informação? Ela me dá o seguinte, gente, ó, que o ânodo é o polo negativo da pilha e lá onde ocorre o processo de oxidação. O cátodo é o polo positivo da pilha, onde ocorre a redução. Beleza? Então, o ânodo é o polo negativo, onde ocorre a oxidação. O cátodo é o polo positivo, onde ocorre a redução. Galera, para lembrar isso, lembra da dica. Ano certo para recuperar. Beleza? Lembrando, tá, pessoal, que uma corrente elétrica é um fluxo de elétrons. Então, são vários elétronzinhos, um caminhando atrás do outro, beleza? Vamos seguindo. Gente, aqui nós temos uma pilha chamada pilha de Daniel. Nessa pilha de Daniel, nós temos em um lado o zinco, no outro lado o cobre. Vamos começar o seguinte, ó. Desse lado, o zinco, eu vou escrever aqui a equação do zinco de redução, zinco mais 2 elétrons, formando aqui o zinco zero, e o potencial padrão de redução do zinco é igual a menos 0,76 volts. Desse outro lado da pilha, tá, pessoal, nós temos o cobre. Então, o Cu mais 2 elétrons, produzindo o Cu zero. E o potencial padrão do cobre é mais 0,34 volts. Pessoal, seguinte, os potenciais padrões eles servem para a gente determinar quem oxida e quem reduz, e a gente aprendeu isso na nossa primeira parte da aula de eletroquímica. Como são potenciais padrão de redução, por quê? Porque os elétrons estão antes da seta. Nós conseguimos perceber, pessoal, que o maior reduz e o menor oxida. Menos 0,76 é menor do que mais 0,34. Portanto, pessoal, o zinco, o polo do zinco é onde ocorre o processo de oxidação. Então, desse lado, oxida, beleza? E desse outro lado, reduz. Então, o zinco oxida e o cobre reduz. Pessoal, ano certo para recuperar. Se o zinco está sofrendo
oxidação, se ele oxida, significa que o polo do zinco é o ânodo e é o polo negativo. Já esse lado aqui, ó, do cobre, como ele sofre redução, ele vai ser o cátodo. E é o polo positivo da minha pilha. Beleza? Lembrando, pessoal, que as pilhas são chamadas de células galvânicas, tá certo? Nesse desenho aqui também, não sei se vocês estão reparando nesse tubinho aqui. Esse tubinho aqui se chama ponte salina, mas eu vou dizer qual a função dela lá na frente, tá? Ponte salina. Pessoal, agora vamos lá. Para você entender as outras características, as outras coisas que ocorrem em cada polo desse, vamos tentar puxar da ideia aqui, puxar das informações que você já tem na sua cabeça. Por exemplo, o zinco aqui ele está sofrendo oxidação, ele oxida, não é verdade? Vamos pensar o seguinte, se eu digo para ti, rapaz, o portão da minha casa está todo oxidado. Tu imagina um portão novo ou um portão caindo os pedaços? Provavelmente na tua cabeça agora veio caindo os pedaços, todo corroído, na verdade? Então, é isso que ocorre no ânodo. No ânodo ocorre o processo de corrosão. Como assim corrosão, Tess? À medida que essa pilha vai funcionando, a placa de zinco vai sendo corroída e o zinco que estava na placa vai vindo para a solução na forma de Zn+2. Já do outro lado, se um lado corrói, do outro lado deposita. Então, nessa solução aqui, que tem o cobre mais 2, o cobre mais 2 vai se pregando nessa placa, deixando essa placa mais espessa, mais grossa, tá certo, galera? Porque o cobre vai se pregando na placa. Com isso, a gente consegue ver mais algumas características. Se a placa de zinco vai corroendo, a massa da placa diminui. Massa da placa diminui. Já no cátodo aqui, tá? Como o cobre vai se depositando na placa, a massa da placa aumenta. A massa da placa. Outra coisa, pessoal, o que acontece com essas soluções aqui? Como o zinco sai da placa e vai corroendo e entrando na solução, a concentração de zinco mais 2 na solução, a concentração de zinco mais 2 na solução, ela vai aumentando porque o zinco corrói, sai da placa e vai para a solução. Em contrapartida aqui do outro lado, tá, pessoal? O cobre, que vai saindo da solução e vai se pregando na placa, então a concentração de cobre, como ele sai da solução, vai reduzindo. Beleza, galera? Tem um detalhe importante que eu já vi sendo cobrado em questões. O cobre mais 2 em solução, ele tem uma corzinha azul, é tanto que você vê na imagem que ele está ficando azul. À medida que essa pilha vai funcionando, como a concentração dele em solução diminui, essa cor azul vai ficando mais fraquinha, até praticamente sumir, beleza? Então é um detalhe que a gente pode destacar aqui. Além disso, pessoal, toda vida em uma pilha, tá? E na eletrólise também, os elétrons vão do ânodo para o cátodo, vão de quem oxida, que lembrando, tá? Da aula passada, oxidar é perder elétrons. E reduzir é o quê? Ganhar elétrons. Então, pessoal, sempre os elétrons vão de quem perde para quem ganha, ou sempre o fluxo de elétrons é do ânodo para o cátodo. Veja, ó, os elétrons estão saindo do zinco e estão vindo para o lado do cobre. Beleza? Então, galera, essas são as principais características que tu precisa lembrar sobre uma pilha. Mas calma que tem mais informação que as questões podem perguntar. Ponte salina. Qual a função da ponte salina? Pessoal,
À medida que essa pilha vai funcionando, como eu vou colocando mais zinco aqui, essa solução tende a ficar positiva, porque eu estou colocando mais íons positivos. E desse outro lado, como eu vou tirando o cobre, que é positivo, esse lado vai tendendo a ficar mais negativa essa solução. Só que isso não pode acontecer, porque senão os elétrons vão sair da placa e vão para a solução. Para impedir isso, eu coloco uma ponte salina. A função da ponte salina, pessoal, é manter essas soluções das semicélulas neutras. E como ela faz isso? Doando íons. Coloquei isso lá no slide. Ó. Tem a função de manter as soluções das semicélulas ou semipilhas sempre neutras. Como ele faz isso? Doando os íons. Próximo passo que você tem que saber é a equação global. Pessoal, em uma pilha, o primeiro detalhe que você tem que se atentar é que sempre vai existir uma equação de redução e uma equação de oxidação. E essas equações dependem do que acontece em cada polo. Vamos voltar para aquele nosso slidezinho aqui. Veja bem, o cobre ele sofre o processo de redução, ele reduz. E a equação está escrita no sentido da redução, porque o cobre aqui está com os elétrons antes da seta. Então, se ele reduz e a equação está escrita no sentido da redução, eu vou só copiar esta equação, porque ela está no sentido correto. Então, o cobre mais 2 elétrons forma o cobre. Agora, vamos olhar para o zinco. Na minha pilha, eu vi que o zinco sofre oxidação. Como é que eu tiro essa informação? Volta. Menor potencial de redução, oxida. Maior potencial de redução, reduz. Como o zinco oxida e a minha equação do zinco aqui está com os elétrons antes, ou seja, está no sentido da redução, eu vou ter que inverter essa equação para sair do sentido da redução e colocar no sentido da oxidação. Invertendo essa equação, vamos voltar para o slide e vamos inverter. Vou escrever ela invertida. O zinco formando o zinco mais 2 elétrons. Um detalhe, pessoal, que você deve se atentar. Toda vida que eu vou somar reações de redução e de oxidação, como a gente viu na aula passada, eu preciso que o número de elétrons antes da seta seja igual ao número de elétrons após a seta. Como eu tenho 2 elétrons antes, eu posso cancelar com esses 2 elétrons que tem depois. Então, somando essa equação, vai ficar assim, ó, Cu mais 2 mais o zinco, 0, formando o Cu mais o zinco mais 2. Detalhe, eu posso escrever essa mesma equação assim, ó, ânodo, 2 tracinhos que representam a ponte salina, cátodo. Então, aqui, pessoal, ó, fica assim, ó. Quem é que está no ânodo? No ânodo eu vou ter o zinco transformando-se em zinco mais 2. E no cátodo? No cátodo tem o cobre mais 2 transformando-se no cobre 0. Um detalhezinho que pode te ajudar a lembrar como escreve a equação dessa maneira é que os íons estão sempre um dos lados do outro, ó, um do lado do outro, tá? E outro detalhe. O cobre mais 2 sofre redução. Então, o cobre mais 2, que é o meu reagente, é o quê? O agente oxidante. Lembra que agente é sempre reagente. Já o zinco, ele está sofrendo oxidação. Se ele sofre oxidação, ele é agente redutor. O cobre mais 2 é o agente oxidante e o zinco 0 é o agente redutor. Beleza, pessoal? Não confundir esse detalhe. E mais uma coisinha, cálculo da DDP. Pessoal, a DDP, para ser calculada, é só você fazer o seguinte, é só pegar o potencial padrão maior menos o potencial padrão menor.
O maior é o potencial padrão da substância que está sofrendo redução. O menor é o potencial padrão da substância que está sofrendo oxidação. Então, como é que fica o cálculo da DDP aqui? Maior aqui é mais 0,34, que era o do cobre, tá? Menos 0,76. Antes da gente continuar, eu vou destacar um ponto que é onde a maioria dos alunos erram, nesse joguinho do sinal. Esse menos com menos aqui, pessoal, dá mais. Então, somando, dá mais 1,1 volts. E, pessoal, sempre a DDP de uma pilha deve ser positiva, porque a pilha é um processo espontâneo e esse processo ser espontâneo depende diretamente dessa DDP ser positiva. Beleza? Vamos continuar. Olha essa questãozinha, como é que o Enem cobra esse conceito de pilhas? Em um grupo de pesquisa, em todo o mundo vem buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico com o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está representado na figura. Está aqui a figura. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é... Vamos lá. Galera, tem dois lados. Desse lado aqui, tu tem o oxigênio O2, transformando-se no OH-, né? Ó. Oxigênio transformando-se no OH-. Então, presta atenção, pessoal. Ó. Oxigênio é uma substância simples, tem NOx 0. Já o oxigênio aqui, ele vai ter NOx mais 2. Opa, perdão, menos 2, né? Galera, se sai de 0 para menos 2, ele está reduzindo o NOx. Então, desse lado ocorre a redução. Se um lado reduz, pessoal, obrigatoriamente o outro lado oxida. Aí, com aquela diquinha que tu vai tatuar no braço, que meu grande amigo Xandão me disse, ano certo para recuperar. O ânodo é o polo negativo onde ocorre a oxidação. Então, se está ocorrendo oxidação desse lado, esse lado corresponde ao ânodo e esse lado corresponde ao cátodo. A substância que está sendo formada no ânodo é o ZnOH4-2. Resposta correta, item E. Fácil, né, pessoal? Lembrando o ano certo para recuperar, com certeza você acertaria essa questão. Vamos para frente. Em 1938, o arqueólogo alemão William Koning, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ser usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de 200 a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, o qual foi instalado um tubo de cobre e uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, asfalto. Conforme ilustrado, considerando os potenciais padrão de redução do ferro, menos 0,44, e do cobre, mais 0,34, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Pessoal, se são potenciais de redução, você tem que lembrar só que o quê? Que o maior reduz e o menor oxida. Como o potencial padrão do cobre aqui, ó, ele é mais 0,34, ou seja, ele está reduzindo. Aí lembra da dica, ano certo para recuperar. O ânodo é o polo negativo de oxidação, então o ferro está oxidando. Então o ferro corresponde ao ânodo. O cátodo é o polo positivo de ocorre a redução, então como o cobre reduz, realmente o cobre vai fazer parte do cátodo. Então, olhando para os itens, o que seria o cátodo? A tampa de betume não, vestígio de ácido não, a barra de ferro não, o tubo de cobre. Beleza, galera? Simples, veja como aplicando os conceitos de pilha, ficam bem simples de resolver as questões. Tranquilo? Vamos embora, vamos para frente. Associação de pilhas em série. Galera, o Enem ama essa parte de associação de pilhas em série. Então vamos lá. Ó. A associação em série é feita quando uma fonte tiver um polo positivo conectado a um polo negativo de outra fonte sucessivamente.
Esse tipo de associação resulta de um somatório de tensões das fontes. Na associação em paralelo, os pontos positivos de todas as pilhas serão conectados na mesma forma que todos os polos negativos serão conectados. Estão associados, resulta em uma mesma tensão. Então, veja, em paralelo, a tensão é a mesma. Em série, a tensão é a soma. Como são 4 pilhas e cada pilha tem 1,5, 4 vezes 1,5, 6 volts. Então, ó, a DDP é a soma das DDPs das pilhas. Isso quando eu estou falando em uma associação em série. E, para o equipamento funcionar, a tensão tem que ser igual ou um pouco maior que a soma das DDPs, ou seja, que é a DDP global desse processo, né, pessoal? Então, vamos ver como é que isso foi cobrado no Enem já. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um ciclo externo até o cátodo do sistema, produzindo uma corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre nas biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos para biocélulas de acetato. Considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Pessoal, elétron antes da seta, esse é o potencial de quê? Redução. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de 4,4 volts? Pessoal, primeiro ponto, preciso calcular a DDP. A DDP, ou ΔE, é o potencial maior, que vai ser mais 0,8, menos o potencial menor, que é menos 0,3. Ou seja, a DDP de uma biocélula dessa é igual a 1,1 volts. Mas a questão perguntou quantas biocélulas não estão ligadas em série. Uma pilha dessa, tá? Uma biocélula vai ter uma tensão de 1,1 volts. Mas para obter uma tensão de 4,4 volts, eu não somo. Então, quantas eu vou precisar? X. Esse X aqui vai dar igual a 4. 4 biocélulas. Resposta correta, item B de bola. Beleza, galera? Isso é um detalhe muito importante. Primeiro passo, calcular a DDP. Segundo passo, só fazer uma regrinha de 3 com a tensão necessária que você vai achar o número de pilhas, ou de biocélulas nesse caso, que você vai precisar. Beleza? Vamos para o próximo. Galera, corrosão. Corrosão é um processo de desgaste natural de um material. Então, todo material sofre corrosão. Uma corrosão importante que você precisa saber é a do ferro. E como é que isso acontece? Toda vida, pessoal, o material que está sendo corroído, ele está sofrendo oxidação. Lembra? Lá na pilha? Oxida, corrói. Já alguma coisa vai reduzir para que esse material seja corroído. No caso da corrosão do ferro, acontece assim, ó, o ferro sólido, ele vai formar o ferro mais 2 elétrons. E o que é que vai reduzir para que esse ferro sofra oxidação? A água presente na umidade do ar, a água no estado gasoso, mais o oxigênio, beleza? Mais 2 elétrons. Isso tem como produto, pessoal, 2 hidroxilas, 2OH- no estado aqui aquoso. Pessoal, quando nós somamos essas duas equações, eu posso cancelar esses 2 elétrons com os 2 elétrons e eu formo o seguinte, ó. Fe sólido mais H2O mais 1/2 do O2, formando Fe mais 2 com 2 hidroxilas vai formar FeOH2. Isso aqui, pessoal, é aquele negócio avermelhado presente em coisas de ferro ou de aço que estão oxidadas, chamada popularmente de ferrugem. Galera, a ferrugem
ela é uma base, portanto, ela tem caráter básico. Por isso que a gente consegue limpar a ferrugem com coisas ácidas. Eu já vi vídeos até que se limpa coisas que estão muito enferrujadas com Coca-Cola, que é um refrigerante que possui muitos ácidos. Mas é legal destacar, pessoal, que essa ferrugem, esse óxido ferroso, tá, que é formado, hidróxido ferroso, beleza? O nome disso aqui é hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso, pois é uma base. Ele vai sofrer aqui, ó, mais oxidação e vai formar o hidróxido férrico. E posteriormente vai formar o óxido de ferro hidratado. E esse óxido de ferro é o principal constituinte da ferrugem aí, tá? No final de todas as oxidações que a ferrugem sofre, beleza? Opa! Vamos embora. E como proteger um material da corrosão? Vamos lá, tem algumas coisas. Primeiro, eu posso fazer o revestimento. Quando é através da tinta, eu chamo de pintura. Quando é através de um plástico, plastificação. Quando eu vou revestir um material, um metal com outro metal, com uma fina película de outro metal. O nome disso é galvanoplastia ou galvanização. Estanhagem é a galvanização feita com estanho, tá certo, pessoal? Muito comum em latas. Por isso que a gente não pode comprar latas que estejam amassadas, porque a lata amassada quebrou essa película de estanho e pode ocorrer oxidação ali e pode formar proliferação de bactérias, beleza? Então, galvanoplastia é tipo assim, eu quero proteger uma barra de um metal. Aí eu eletroquimicamente, através da eletrólise, eu vou colocar na superfície desse material aqui, ó, outro metal. A galvanização, a galvanoplastia, pessoal, é a técnica que nós utilizamos, por exemplo, para fazer joias banhadas a ouro. Joias Romanel, tá certo? Elas são feitas a partir da galvanoplastia, tá bom? Banhadas a ouro. Tem também o metal de sacrifício, que consiste em colocar em contato com o metal que eu quero proteger, um metal que mais facilmente oxide. Por exemplo, vamos supor que você quer proteger uma barra de ferro. Essa barra aqui é de ferro. Só que o ferro tem potencial padrão, tá? Vamos botar aqui do ferro. Ferro mais 2 para ferro 2, que é o potencial padrão de redução, igual a menos 0,44. Para proteger ele, eu vou colocar outro metal aqui, ó. Até botar esse metalzinho mais pintadinho aqui. E eu vou colocar aqui zinco. Por quê? Porque o potencial padrão do zinco, formando o zinco sólido, ele é igual a menos 0,76. Pessoal, o menor oxida e o maior reduz. Quando a natureza vem oxidar essa barra de ferro, ela vai ver que o zinco é mais fraco. Ou seja, ele tem maior tendência a oxidar por ter um menor potencial de redução. Então, primeiro se ataca o zinco para depois atacar o ferro. Então, o zinco se sacrifica. Isso pode ser chamado de proteção catódica, porque em uma pilha, como o zinco oxida e o ferro irá reduzir, ano certo para recuperar. Quem reduz é o ânodo e quem oxida é o cátodo. Então, como quem está sendo protegido atuaria como cátodo, o ferro atuaria como cátodo em uma pilha, é uma proteção catódica, tá certo? Catódica, não catódica. Proteção catódica, tá certo? E a anodização. Anodização, pessoal, é você forçar eletroquimicamente para que aquele material oxide através de uma corrente elétrica. E vai ser formado um óxido ao redor desse metal e esse óxido vai proteger. Isso é muito comum no alumínio, porque o óxido de alumínio ele protege melhor o alumínio do que o alumínio mesmo, tá certo? Então, a gente faz esse processo de ionização, força para que a oxidação do material gere aquele óxido ao redor e o próprio óxido vai servir como uma proteção. Beleza? Vamos para frente. Olha essa questãozinha. O boato de que os lacres de latas de alumínio teriam alto valor comercial levou muitas pessoas a juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro na venda.
As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata dificulta a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil de ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores de potencial padrão de redução de alguns materiais. Com base no texto e na tabela de materiais, que materiais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem. Galera, presta atenção, vamos olhar para o alumínio. O potencial padrão dele é menos 1,66, é bem baixo, né, gente? Ele tem uma forte tendência a oxidar. Mas, entretanto, ó, quando eu coloco o magnésio, ele tem potencial padrão de redução menor, então ele tem uma forte tendência a oxidar no lugar do alumínio. Então, ele salva o alumínio, ele serve como um metal de sacrifício. Então, pessoal, para um material ser utilizado como metal de sacrifício, ele tem que ter uma maior tendência em oxidar do que o material que você quer proteger. Se eu quero proteger o alumínio, eu tenho que escolher aqueles metais que têm menor potencial de redução ou maior de oxidação. Como aqui nós estamos trabalhando com a redução, eu vou procurar os potenciais menores. Os menores que 1,66 é o potássio e o lítio, tá certo? Então, fora o magnésio, tá? Que a questão fala isso. Fora o magnésio, quais outros metais poderiam ser utilizados? O lítio e o potássio. Então, ó, somente lítio e potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio, ou seja, eles iriam agir como metal de sacrifício. Beleza, pessoal? Galera, espero que você tenha gostado da segunda parte da nossa aula de eletroquímica. A terceira parte ainda é legal, que é sobre eletrólise. Então, não esquece de se inscrever no meu canal e também me seguir nas minhas redes sociais, porque é aqui que você vai encontrar as aulas e na minha rede social que você vai encontrar as novidades. Então, valeu, galera. Até a próxima aula.